Alô, segunda-feira, aquele abraço, bom dia para você, começando mais uma semana. E aí, você ligado aqui no Tomazão TV, muito obrigado pela força, vamos continuar firme e forte aí. Não esquecendo de assinar o canal, hein? É muito importante acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like. Mais uma segunda-feira, mais um desafio. Ontem quase a gente chegou lá, domingão, meio que a galera devagar. Mas hoje, quem sabe, 2.000 likes é o nosso desafio para você que está ligado aqui no Tomazão TV. O vídeo de hoje dedicado ao Remo, óbvio, falando do Paysandu, que tem a semana de estreia do Campeonato Paraense, como tem o Remo também, mas o Paysandu, que fez jogo treino no sábado, venceu, melhorou a equipe estruturalmente, mas não podemos deixar de destacar a conquista azulina diante do Águia, vencendo a Supercopa Grão-Pará ontem de virada por 2-1, num gramado que não foi muito legal, mas que não atrapalhou o espetáculo, muito pelo contrário, mas precisa ser trabalhado, porque agora serão muitos jogos na sequência e o Mangueirão precisa estar em condições de receber os jogos do Remo, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Paysandu? É o seguinte, da seguinte forma, o técnico, ontem foi folga geral, depois do jogo treino de sábado, Paysandu pegou o Castanhal, venceu por 1-0, diferentemente do jogo treino contra o Cametá, foram 3 tempos de 30, no sábado foram 2 de 45, Ítalo Carvalho, que será apresentado hoje oficialmente pelo Paysandu, foi quem fez o gol da vitória, e o Paysandu agora inicia a semana de estreia do Parazão, que acontece no domingo, muito provavelmente na Curuzu. Todos os caminhos levam para que a diretoria consiga fazer da Curuzu o local de estreia. Mas o Mangueirão não está descartado, porque ainda precisa melhorar as obras finais, principalmente do gramado do estádio da Curuzu. E o Paysandu, que pode anunciar a qualquer momento a contratação do lateral esquerdo, já que o Igor Souza acabou jogando pelo Vila Nova, foi aproveitado e o Paysandu saiu de cena. Mas vem aí mais um lateral. E o Quintana já integrado, quem sabe, não sei se para a estreia no domingo, mas já integrado ao elenco bicolor, vai ser reforço sim muito importante para o Paysandu, também como o Thalisson, um garoto que vem lá da Copa São Paulo, que estava emprestado para o time de Votorantim e vai chegar aí como reforço para o Paysandu sim, a gente imagina isso. E agora o Remo, para ser rápido, rasteiro, não tem muito o que discutir, até porque o Águia valorizou a conquista, fez 1-0, poderia ter feito gols no primeiro tempo, Marcelo Rangel apareceu muito mais do que o Jefferson, goleiro do Águia, mas prevaleceu a qualidade técnica, principalmente depois das mexidas do técnico, o Juan Carlos Osório. Quase 28 mil torcedores no estádio, quase 1 milhão de renda para o primeiro jogo de abertura da temporada 2025. Olha, especialmente para o torcedor do Remo, algumas peças que estrearam, destaque para o Zé Ricardo, gostei muito, o João Lucas, o Marlon deu aquela escorregada, mas não comprometeu no resto do jogo em que participou, o Klaus acabou se contundindo, né? Panajote muito abaixo daquilo que se imaginava, Jaderson bem, Pavani bem, bom, Aleph Manga bem, João Pedro bem, o Eduardo Melo acabou fazendo o gol da vitória e o Pikachu estreando, aproveitando a oportunidade, entrando no segundo tempo, no intervalo, né, no lugar do Panajote, dando outra dinâmica ao time do Remo. E olha, não poderia ter sido melhor. O gol de empate e começando fazendo o gol no Mangueirão com a torcida do Remo e conquistando o título. E o Pikachu fala aqui no Tomazão TV. Porra, melhor impossível. Primeiro jogo, primeiro gol, primeiro título. Acho que foi da maneira que eu esperava, acho que o torcedor também esperava dessa forma. Minha família. Muito feliz, mas temos muito a melhorar, muito a evoluir. É o primeiro jogo. Eu acredito que a equipe do Águia dificultou muito o nosso trabalho, né? Também o campo não está nas suas melhores condições. Mas pro primeiro jogo tá de bom tamanho, como eu falei, tem muito a evoluir, tem muito a crescer e todo mundo tá de parabéns porque é difícil sair atrás do resultado, seja qualquer campeonato, seja qualquer adversário, e a gente teve força suficiente para virar o jogo e sair daqui campeão. É isso, o Pikachu ele tem estrela, é um jogador que tem realmente muita aura
e não poderia ser diferente pelo profissional que sempre foi, em todos os clubes que passou, independente de ter saído do Paysandu, pelo Vasco, pelo Fortaleza, pelo o time que jogou no Japão e agora jogando pelo Remo, começa de pé direito, marcando gol importante. Olha, não se iludam que não é esse time do Remo que vai jogar a Série A. Tem muita gente para entrar, tem muita coisa para mudar. O Rafael Monte já está na área, o argentino, o artilheiro, o atacante, já se apresentou ao Baianão e já deve começar a trabalhar na terça-feira, porque hoje, segunda-feira, folga geral para todo mundo, tem que dar um descanso depois de 15 dias de trabalho intensos na pré-temporada e o jogo de ontem, em que deu o título à Copa Grão-Pará. Já já a palavra do técnico Juan Carlos Osório. E lembrar que o José Wellington, também já confirmado, deve se integrar ao grupo nessa terça-feira. E os outros que virão? Essa é a expectativa. Goleiro, atacante argentino, o Leonel Pico continua na linha de tiro, na linha de mira do Remo, para chegar a qualquer momento. Então, muita coisa ainda para mudar, para encorpar o time do Remo. Na análise do técnico, que fala do jogo de ontem, que mudou várias vezes o sistema durante a partida, treinado durante a pré-temporada, e fala do percentual, principalmente daquilo que foi trabalhado durante a pré-temporada e que acabou sendo utilizado no jogo de ontem. O Remo venceu, mereceu, apesar de toda aquela polêmica inicial com os problemas existentes com relação àquilo que aconteceu com os garotos do Águia, mas o jogo acabou sendo um espetáculo que agradou o público. E o técnico fala dessa forma. Nosotros, en las 2 primeras semanas de trabajo, nos preocupamos de 2 puntos. Uno, primero, que los atletas volvieran al trabajo diario y a mejorar la condición fisiológica, física, para correr, saltar, girar, sprints, todo. Pero igualmente importante es la condición futbolística. Y yo creo que eso ya depende del individuo. Hay unos que adquieren esa condición futbolística más rápido que otros. Pero si tengo que dar un porcentaje, yo diría que estamos al 70%, puede ser. Muy satisfecho, quedo muy ilusionado porque cambiamos de estructura 3 veces durante el juego y el equipo se adaptó muy bien. En las 2 semanas en Recife, entrenamos mucho en campo, 11, 12 sesiones en campo, con estructura de 3 zagueros más 2 alas, 3 zagueros, 4 por dentro, 4-3-3 con dos volantes y un camisa 10 o 2 medias y un 10 o la combinación de los 3. Y cuando tuvimos la necesidad, o yo pensé que era necesario, el equipo se adaptou muito bem. Para fechar o vídeo, cara, eu vou fazer apenas um registro, porque independente do que até se criou na sexta-feira, se jogando um clube contra o outro, e depois houve as explicações, a própria nota oficial da federação com relação à marcação do jogo de ontem. O jogo aconteceu e não poderia ter sido diferente. A maneira respeitosa da torcida azulina aplaudindo o time do Águia nos momentos que aplaudiu, no minuto de silêncio e principalmente pelo gesto da diretoria do Remo, que comunicou logo após a conquista, doando as medalhas conquistadas aos jogadores do Águia. Os jogadores do Remo receberam, depois repassaram aos jogadores do Águia. E o troféu erguido pelos capitães, o Pavani e o Marcelo Rangel, juntamente com o elenco azulino da conquista da Copa Grão-Pará. Não é só futebol. Existe o lado humano, existe o lado do sentimento e de dor. E todos abraçaram a causa. Ficou a lição.
Agora, tem que melhorar o gramado do Mangueirão e já é um tour de força a partir de hoje para que no sábado vejamos um gramado diferente, porque o gramado precisa ser melhorado sim. E não é só para Parazão não, principalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro que começa na outra semana, não em Belém, mas já em ritmo de acelerado, porque agora começou e não para mais. Valeu, ótima semana e abençoada para todo mundo. Se tiver informação, pode se ligar no Tomazão TV.